Você trabalha, paga contas, mas o dinheiro some e você nem sabe para onde ele vai. Talvez o problema não esteja na sua renda, mas na forma de como você lida com ela. Hoje eu vou te mostrar o passo a passo de como poupar, investir e até ensinar finanças dentro da sua casa. Eu tenho certeza que essa aula definitiva é tudo o que você precisa para prosperar financeiramente. Meu nome é Gustavo Augusto, eu sou o criador do canal Legado Econômico e você está no meu espaço onde nós falamos sobre liberdade financeira e dinheiro. E se você gostaria de conquistar a sua tão sonhada liberdade financeira, eu vou te convidar a clicar no primeiro link na descrição, porque eu preparei um passo a passo onde eu te pego pelas mãos, te ensinando o que você precisa fazer para estruturar a sua tão sonhada liberdade financeira. Link na descrição desse vídeo. Então vamos falar sobre o primeiro item desse vídeo, que seria como organizar o seu orçamento pessoal. E eu acredito que 97% das pessoas que vão me assistir, eles estão com o seu orçamento revirado, ou seja, eles não sabem quanto que ganha, o quanto é que gasta, e esse de fato é um dos maiores problemas aonde eu encontro como consultor financeiro para as pessoas terem a sua tão sonhada liberdade financeira. Então, o primeiro ponto para você estruturar o seu orçamento é você entender de fato quais são as suas despesas fixas e as suas despesas variáveis. Primeiramente, você precisa saber o quanto que você tem de gasto fixo, ou seja, são aqueles gastos que você precisa ter para sobreviver, como por exemplo, aluguel, como pagar a conta de água, a conta de luz, ou seja, todos esses gastos essenciais para a tua vida. E temos do outro lado as despesas variáveis. As variáveis são aquelas despesas que você não precisaria ter. E muitas das vezes o nosso grande problema ele é resolvido quando nós colocamos a lupa nesse tipo de despesa. Então o meu conselho é que você pegue uma planilha ou faça mesmo no caderno e depois passe uma planilha para você ter uma visão holística de todas as despesas que você vem tendo. Ah, mas Gustavo, isso é muito chato para fazer, isso é muito demorado. Sim, eu entendo. Mas o problema é que se você quiser organizar as suas finanças, você vai ter que investir um tempo e começar por esse ponto. Uma vez que você consegue identificar todos os seus gastos, você precisa identificar quais são os seus ganhos também. Quando eu pergunto para uma pessoa quanto que você ganha, essa pessoa ela sempre fala assim, eu ganho, sei lá, R$ 2.000. Só que na realidade ela não ganha R$ 2.000, ela sempre ganha um pouco mais ou um pouco a menos, porque eles acabam arredondando esses números. Ou muitas das vezes a pessoa acaba colocando o que ela tem no cartão de crédito, o limite de cartão de crédito, como renda, começa a fazer uma mistureba toda. Então o que você precisa ter de fato consciência? É saber exatamente o quanto que você ganha, até ali os centavos. Para você saber de fato se o que você está gastando ele é maior ou menor daquilo que entra. Porque o conceito de riqueza, ele não está no quanto você ganha, mas sim no quanto que te sobra para você fazer os seus investimentos. Lembre-se sempre disso. Uma vez que você conseguiu analisar de fato aí o seu orçamento, eu quero te passar uma ferramenta que é extremamente útil. 50, 30, 20. E que raios é isso? 50% de tudo que você ganha, você precisa destinar para as suas despesas fixas, ou seja, 50% de tudo que você ganha, você vai destinar tudo para os seus gastos fixos. 30% você pode estar destinando para os seus gastos variáveis e 20% você precisa investir. Se você seguir essa metodologia mês após mês, ano após ano, década após década, em algum momento da sua vida você com certeza você irá chegar na sua liberdade financeira, sem dúvida nenhuma. Entendido isso, essa regra, o 50, 30, 20, ele é o ideal para você conseguir. Mas pode ser que no momento de vida que você está passando agora, você entenda que você ganhe muito pouco, ou seja, o que eu ganho vai tudo para o meu custo fixo. Então o que você precisa começar a pensar? Preciso ganhar mais. Então você precisa começar a encontrar maneiras de você fazer mais dinheiro para você poder também investir. É muito importante que você encontre novas formas. Existem várias formas hoje. Estamos vivenciando aqui o boom da inteligência artificial. Quem não está estudando inteligência artificial não quer ganhar dinheiro. Eu conheço pessoas, moleques, que estão ganhando muito dinheiro porque estão na frente, estão estudando, conhecem, já prestam serviço nessa área. Você precisa estudar, adquirir uma habilidade nova para você começar a fazer mais dinheiro. Isso é cruel? Sim, eu entendo. Pode ser que seja cruel, porque talvez você tenha pouco tempo, você já trabalha 8 horas, pega mais 1 hora de ônibus para ir, mais 1 hora para voltar. Eu sei como é que é, mas em um determinado momento da minha vida, eu tive que pagar o preço também, de ir para uma universidade e trabalhar, ou seja, era uma caminhada longa, de mais ou menos aí umas 16 horas por dia, onde eu ia para a faculdade, trabalhava mais 8 horas, e a partir do momento que eu consegui me formar, eu consegui ter uma habilidade que eu tenho hoje, e com isso eu consegui ir galgando degrau por degrau,
para chegar hoje no meu patamar financeiro. Então, essa é a minha dica para você. O segundo ponto que você precisa analisar é o seguinte: eu tenho dívida? Sim ou não? A maioria dos brasileiros hoje está endividado, seja no cartão de crédito ou cheque especial. Mas o que você precisa entender é o seguinte: que as dívidas, existe um plano concreto para você sair delas. E o que eu posso te dizer é o seguinte: se você de fato encarar as suas dívidas com dignidade e você saber exatamente para quem você está devendo e o quanto que você está devendo e qual é a taxa de juros ali que está envolvida naquela dívida, você de uma certa forma você vai começar a criar uma responsabilidade para resolver esse problema. Eu falo isso porque eu já passei por um problema em 2008, onde eu tinha uma dívida muito grande, não só eu, como a minha família, e vendo muito o meu pai trabalhando e ajudando ele a como resolver aquele problema, eu adquiri um know-how de como eu posso estar te ajudando com isso. Então, o primeiro ponto que você precisa saber é entender o tamanho da dívida. Você precisa saber exatamente o quanto que você está devendo. O segundo ponto, a partir do momento que você entenda da dívida, você precisa negociar essa dívida. Você precisa sentar com o credor daquela dívida e falar o seguinte: olha, o meu plano para fazer a quitação dessa dívida é esse. É do interesse da pessoa que você está devendo receber aquele dinheiro. Então, numa negociação, pode ser que você consiga taxas de juros mais vantajosas. E eu vi isso acontecer muito, tá? Da gente sentar na mesa e a gente fala assim: ó, a nossa condição é essa, o nosso faturamento é esse, nós temos isso para cá. Tudo bem para você? E a gente conseguir reduzir drasticamente aí os juros da dívida. Você precisa fazer uma lista de prioridades, ou seja, se você tiver mais de uma dívida, e eu já te aconselho que se você tiver dívida com cartão de crédito, comece por essa, ou cheque especial, uma das duas, comece sempre por essa, porque esses tipos de dívidas, eles têm um potencial de destruição do seu patrimônio muito rápido, porque os juros são muito altos. Então você precisa renegociar essas dívidas o mais depressa possível. Bom, entendido isso, você vai colocar todas essas dívidas no papel, enumere elas: dívida 1, 2, 3, 4. Coloque a categoria: dívida de cartão de crédito, dívida de aluguel ou dívida de cheque especial, e coloque ao lado dessa dívida o quanto que você está devendo: R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000, e qual que é a taxa de juros. Bom, feito esse mapa, o que você precisa fazer? Ordenar por ordem de prioridade, ou seja, quais as que estão com mais juros, sentar para negociar, para você começar a resolver esse problema. Aliás, já quero te deixar um conselho: se você tiver com dívida, não pense em investimento. Quite primeiro essa dívida para depois você pensar em investimento, beleza? E aí vamos imaginar que você conseguiu organizar o seu orçamento e que você está com as suas dívidas quitadas. Qual que seria o terceiro passo na minha organização? Bom, o terceiro passo seria você ter uma reserva de emergência. Reserva de emergência nada mais é do que você ter um fundo para que, se acontecer alguma coisa, você não precisar tirar dinheiro ou pedir dinheiro emprestado para alguém. Quando eu digo tirar dinheiro, é, por exemplo, se você tiver um investimento, tiver que liquidar ele, tá? É você ter um fundo para realmente, para que, se acontecer emergência, você ir lá e colocar o dinheiro. Gustavo, o quanto que eu preciso ter dentro dessa reserva de emergência? Eu aconselho você ter de 3 a 12 meses, pelo menos, dependendo do que você faz. Por exemplo, se você é um servidor público e você sabe que você vai estar recebendo aquela renda, independente de qualquer coisa, você pode ter 3 meses. Agora, por exemplo, se você já é um contratado CLT ou se você é um empresário, eu te aconselho a ter pelo menos 12 meses de renda. Ou seja, vamos colocar no exemplo que você gaste aí R$ 3.000 por mês. Se você for aquele servidor público, você precisaria ter por volta de uns R$ 9.000. Já se você estiver na outra categoria, CLT ou empresário, você teria que ter R$ 36.000. Então é muito importante você ter esse fundo para você cobrir possíveis despesas que possam aparecer aí no meio do caminho, como bati o carro, ou quebrou alguma peça do carro, ou qualquer coisa que aconteça, deu uma pane elétrica na casa, que eu preciso trocar fiação, ou seja, são coisas que acontecem no nosso dia a dia que nós não temos o controle. Mas Gustavo, aonde que eu guardo esse dinheiro? Você pode guardar esse dinheiro em 2 lugares que eu recomendo para você: CDB de bancões, tá? Não vai inventar de colocar esse dinheiro em bancos pequenos, ou você pode colocar também no Tesouro Direto. E preste atenção numa coisa: esse dinheiro ele deve ter liquidez diária, ou seja, eu posso vender a qualquer momento que eu queira. Porque se tiver algum problema, você vai precisar liquidar rápido esse investimento. Nunca coloque o dinheiro de uma reserva de emergência em um fundo ou qualquer outra coisa que tenha oscilação de mercado, ou seja, volatilidade, ou que você deixe ele preso, porque existem vários CDBs e alguns títulos do governo que o dinheiro ele fica preso. Você não vai poder mexer no dinheiro, só vai poder pegar ele de fato quando ele tiver um vencimento. Essa regrinha ela é extremamente para quem vai começar aí a construir a sua reserva de emergência. O quarto ponto dessa aula é como começar a investir, pensando aí se você tem pouco dinheiro. E o primeiro conceito que eu tenho que te dar é a diferença entre investir e poupar. Eu, por muito tempo na minha vida, eu fui um poupador. O que seria um poupador? Eu sempre tive facilidade
para guardar o meu dinheiro, mas eu não sabia como investi-lo. Eu sempre falo aqui no canal, eu sempre deixava o meu dinheiro parado em conta bancária. Eu sempre estava perdendo dinheiro para a inflação. Então você precisa pensar no seguinte: preciso investir o meu dinheiro. E aí você pode cair em duas grandes categorias: renda fixa ou renda variável. Gustavo, qual que é melhor? As duas são boas. Eu acredito que você deva estudar as duas categorias e tirar o proveito melhor delas. Cada pessoa tende a saber o que é o melhor para ela. Por exemplo, eu tenho duas carteiras diferentes. Eu tenho a carteira das minhas filhas e eu tenho a minha própria carteira de investimentos. Na carteira de investimento das minhas filhas, eu utilizo renda fixa e renda variável. Só que eu utilizo para objetivos diferentes. Por exemplo, na carteira das minhas filhas, eu utilizo a renda fixa como caixa para eu poder comprar oportunidades. Ou seja, 20% está ali na renda fixa e 80% na renda variável. Eu consigo, na carteira delas, correr mais risco. Por quê? Elas são pequenas, ou seja, se eu precisar de mais tempo ali para estar usando aquele dinheiro, não vai ter problema nenhum. Já na minha, como eu já tenho 40 anos, duas filhas, e eu também já tenho negócios, eu concentro um pouco mais do dinheiro que eu tenho na renda fixa. Por quê? Porque eu não quero deixar o meu dinheiro exposto a tanta volatilidade. Mas é óbvio que eu tenho ações, tenho criptomoedas, eu tenho fundos imobiliários e eu tenho uma carteira que ela é balanceada, diferente um pouco da carteira das minhas filhas. Você precisa entender das duas e ver o que seria melhor para você. Dentro da renda fixa, você pode começar a pensar em tesouro direto, CDBs, LCIs, LCAs. Existe uma gama de produtos onde, de pouquinho em pouquinho, você começar a estudar, você vai saber exatamente como é que funciona cada uma dessas categorias. E temos dentro aí da renda variável os produtos que eu mais gosto, que são ações, fundos imobiliários e também criptoativos. Mas enfim, são vários ativos que você pode estar encontrando tanto em uma categoria quanto a outra e que você deve estudar para você ter um pool de ativos para compor a sua carteira. E o principal erro de quem está começando é achar que o mercado financeiro não é para ela. Porque eu, quando começo a conversar com uma pessoa que está pensando, né, a investir, ela fala assim: ah, mas isso não é para mim, isso é muito difícil. Não. Isso são crenças que você tem, que precisam ser trabalhadas, porque na realidade, se você não investir o seu dinheiro, você vai acabar perdendo dinheiro para a inflação. E não é isso que você quer. Na realidade, meu papel aqui como educador financeiro, especialmente aqui para as minhas filhas, é ensinar vocês a trabalharem, a fazerem mais dinheiro com o dinheiro que vocês têm. E só sabendo como investir é que você vai conseguir isso. E como que você pode ensinar educação financeira para os seus filhos? Eu tenho alguns ensinamentos que eu já passo para a mais velha. O primeiro deles é o seguinte, é a regra que eu sempre tive. 50% do que você ganha, você gasta, e 50% você faz o quê? Você poupa. Poupa para o quê? Para você investir. Então, se eu dou, por exemplo, 10 reais para minha filha, o que eu faço para ela imediatamente? Valentina, você vai agora separar esses 10 reais. Então, você pega 5 reais e guarda no cofrinho de investimento, e você pega mais 5 reais no outro cofrinho que você pode estar gastando. Só de eu fazer esse treinamento com ela, ela já está criando aqui uma mentalidade de que ela deve sempre poupar o dinheiro dela. Mas a pergunta que me fazem, né, muitas das vezes é: mas Gustavo, você acha certo fazer isso com uma criança, não sei o quê? Eu acho super certo eu estar treinando a minha filha dessa maneira. Por quê? Eu acredito que se eu treinar ela dessa maneira, ela não vai gastar o dinheiro dela com besteira. Ela vai saber exatamente o que fazer com o dinheiro dela. E ela jamais vai ter problema financeiro tendo essa mentalidade, assim como o pai dela. O segundo ponto que você pode fazer é você já começar uma carteira de investimentos para os seus filhos. Aqui no canal eu tenho um projeto onde eu mostro quais são os investimentos que eu faço para as minhas filhas. Então todos os meses eu aporto para elas, eu coloco R$ 1.000 no meu bolso e reinvisto todos os dividendos nos ativos, né, que eu julgo aí serem os melhores para elas nesse momento. Então eu vou explicando para ela: ó, Valentina, vem aqui, deixa eu te mostrar, olha o quanto que você ganhou de dividendo. Pô, papai, ganhei R$ 200 esse mês, olha só que legal. Sim, você ganhou R$ 200. O que a gente vai fazer com esse dinheiro? Vamos reinvestir. Mas papai, o que você está comprando? Ela até pergunta: você está comprando Bitcoin para mim? Não, ainda não. Bitcoin ainda não é para você ainda. Vai chegar um momento que vai ser. O que nós vamos comprar agora? Vamos comprar Banco do Brasil? Vamos comprar ISA E4? Ou não, vamos comprar BB Seguridade? A gente vai brincando para que ela conheça um pouco das empresas e fala: o que o Banco do Brasil faz? Ah, papai, o Banco do Brasil é um banco. E o que o banco faz? Empresta dinheiro para as pessoas. Então isso é um treinamento que eu tenho com ela todos os dias, de explicando para ela, né, cada um dos ativos que ela tem em carteira, para ela depois poder pegar essa carteira junto com a irmã e saber o que fazer com esses ativos.
Outra coisa que você pode estar fazendo é você comprar jogos, né? Ela ainda é muito pequena ainda para jogar Banco Imobiliário, mas assim que ela tiver mais idade, com toda certeza, eu vou ensiná-la aí a estar jogando Banco Imobiliário, porque eu acredito que esse jogo de fato mudou a minha vida financeira. Eu jogava muito Banco Imobiliário. Então acredito que se o seu filho tiver aí acima de 10 anos, ou sua filha, que vai ser muito importante isso na vida delas. E uma coisa que é muito interessante, é o que me perguntam mesada, você dá mesada para sua filha? E hoje eu não dou mesada para ela, e eu penso em não dar mesada, porque eu acredito que mesada, você ganhar um dinheiro sem merecimento, é uma coisa errada. Eu acredito que para eu poder dar dinheiro para minha filha de fato, ela precisa ter feito um esforço, tá? Esse esforço pode ser de várias maneiras, como por exemplo, Valentina, hoje estou precisando da ajuda de você para estar limpando a louça, por exemplo. Se ela me ajuda, eu posso estar combinando um valor com ela. Existem várias outras estratégias que você pode estar fazendo, né? Eu não acho certo também, por exemplo, se você me ajudar aqui, eu vou te pagar. Não, a ajuda da pessoa que mora dentro da sua casa, ela tem que ser bem-vinda, não por uma questão financeira. Mas em algumas vezes, em algumas atitudes, vamos limpar o jardim com o papai, porque o papai tá cansado hoje, você consegue me ajudar e eu preciso estar te pagando um dinheirinho. Beleza, vamos fazer isso. Hoje o papai precisa que você cuide um pouquinho mais da sua irmã. Então eu acredito que a mesada em si, ela precisa ser muito bem explicada do porquê que a criança está ganhando aquele dinheiro e ela saiba exatamente o que ela pode e o que ela não pode fazer com o dinheiro da mesada. Bom, esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, né? Mas eu acreditava que esse vídeo era muito importante aqui para o canal, para deixar como uma aula definitiva de como você pode estar organizando suas finanças, investindo, poupando, fazendo sua reserva de emergência. Enfim, ficou uma aula bem completa. E agora eu queria saber de você o que você achou de todos esses ensinamentos. Fala para mim aí, talvez você tenha ficado com alguma dúvida sobre algum dos pontos que eu tenha falado e vai ser um prazer poder te ajudar. Eu vou ficando por aqui, mas antes, se você gostou desse vídeo, eu recomendo que você curta o meu canal, batendo aí no sininho, porque todas as quintas-feiras eu estou aqui trazendo um vídeo novo para falar sobre liberdade financeira e dinheiro. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo, valeu, fui!